Bem-vindos a mais um Café Extraordinário. Nessa mesa que a gente fala muito de café, mas na verdade a gente fala de mente, corpo, alma e espírito. Então, se você tem um corpo, uma alma e um espírito, você vai compartilhar esse podcast para todo mundo que eu tenho certeza que tem uma alma, um corpo e um espírito. Hoje nós vamos falar sobre organização, que é um tema muito espiritual, intelectual e emocional. Mas antes eu quero agradecer a Jaqueira, que é a nossa parceira, a padaria mais charmosa, linda, como diz a Rosa. Rosa, um beijo, viu? A mais linda do mundo e fora do mundo, que agora a referência é sempre assim, né? A coxinha mais gostosa de Taubaté, do mundo e fora do mundo. Rosa, muito obrigada, viu? Ó, café colonial para os convidados que estão aqui no Café Extraordinário. A Jaqueira oferece café colonial, então você vai ganhar, viu? Ai, que legal. Quero agradecer também o Podwork. Sabia que você pode ter um podcast igual esse? Já pensou em gravar o seu curso, em fazer um lançamento? Conversa com o Marcelo. Marcelo, obrigada. Podwork é o nosso parceiro oficial. Só chamar aqui que o Marcelo vai explicar sempre com muita excelência para você. E também quero agradecer o Emprego Ideal. É o Tinder do emprego. Deu match? Deu bom. Então, se você quer contratar ou ser contratado, o Emprego Ideal é a solução para você. Vamos! Minha convidada especial, a Dori. Tô muito feliz, viu, de ter você aqui. Obrigada, Thaís. Deu certo, nós vamos Deu. falar de organização. Hoje eu acordei já propositalmente falando, não, eu vou organizar isso antes de sair. Eu vou Uhum. organizar isso antes de sair, porque eu sei que pode influenciar. Inclusive Muito. no que nós vamos falar aqui agora, né? Sim. Dori, vamos se apresentar então? Quem é a Dori? Uhum. Aqui nós falamos muito significado de nomes, vocês já sabem. Uhum. E a Dori tem uma história do nome dela aí. Você sabe o significado do seu nome? Não. O significado eu Tem uma não história, tem uma tem, história. tem. Eu me chamo Doriana, né? Aí entenderam. É, Pronto, nunca mais vocês vão esquecer o nome dela. mas pode esquecer chamar só Dori. Só Dori. E a história é por trás do meu nome, essa semana eu falei para minha mãe assim, mãe, eu sou baiana, gente. Eu vou participar de um podcast. Eu queria saber a história real do meu nome, Você perguntou pra ela. porque Doriana, porque a vida toda eu escutei duas histórias, né? E a Thaís vai perguntar. Eu assisto, né? Seu podcast. Aí ela falou assim que quando eu nasci, ela não sabia o que era. Se era menino ou Esse menino menina. ou menina, né? Ela, quando viu que era menina, a enfermeira falou assim: qual que é o nome do seu filho ou filha mais velha? Aí falou Dorival, que não é bonito também. Desculpa, meu irmão. Não é bonito Fala também. aí, Dorival, o que você acha disso? Aí a enfermeira falou assim: ah, Doriana. É tipo assim, na época tava em alta. Não Tá, tava, né? Aí ficou Doriana. Doriana. Na escola, na época era bullying, né? Não Não é, era bullying igual é é, hoje em dia. todo nome diferente vai ter uma história com escola, Isso, né? eu sofri um pouco quando estudava, né? Mas aí, conforme foi crescendo, eu me batizei como Dori, né? Eu Uhum. escolhi, esse é meu nome. E aí, quando alguém te chama, vê documento, você fala, pode me chamar de Dori. Hoje em dia, não mais. Fui curada nessa parte, né? Eu não Tá ligo. tranquilo. Em casa, às vezes, quando eu escuto, Seu nome inteiro eu falo, opa, tá que nervoso isso, comigo. Tem gente? alguém querendo chamar minha Quem que é atenção. essa É pessoa? sempre assim, né? Quando alguém chama o nosso nome, Thaís. Quando alguém muito íntimo fala, Thaís. Aí eu falo, ih. Ou Benjamin é meu filho. Benjamin. Aí já. Né? Agora, bem, Uhum. japonesinho, então tá tudo É. tranquilo. Aham. Mas a Dori não é só a Doriana. A Dori é a mãe do Biel, a mãe do Do Gui, Gui, a esposa do Márcio, sim, organiza a vida de todo mundo. organiza.
Ninguém quer ficar sem você, né, Dori? Eu quero continuar assim. Como que apareceu a organização na sua vida? É. Eu era a pessoa mais improvável no mundo. De A- fora do mundo. é isso, a ser uma personal organizer. O meu primeiro contato com a personal organizer foi há muito tempo atrás, quando eu trabalhava de babá, que ela foi fazer um trabalho e eu fiquei admirada com o trabalho que ela fez lá. Impecável. E, meu Deus, vitrine. Tá. Nunca pensei na minha vida eu me tornar uma organizer. Há 3 anos atrás, eu já tinha um curso, eu fiz o curso na pandemia. Na pandemia, todo mundo fez vários cursos, né? Eu fiz um, só que não tirei do papel. Ficou na gaveta. Ficou na gaveta. Não tirei do papel. E eu passei por alguns desafios. E aí, conversando com uma pastora minha, eu recebi uma palavra de encorajamento. Fui Tá. conversar com ela, falei, olha, estou com algumas dificuldades, recebendo alguns nãos no comércio, eu gostaria de trabalhar, tudo. Aí ela falou assim, Dori, o que que você tem na mão hoje que te faz prosperar De recurso. de recurso? Nossa, que Aí, pergunta interessante. eu falei do curso, né? Aí ela falou, que tal você fazer uma reciclagem, buscar estratégias? Eu falei, é isso. Comecei a buscar meios, mandar para amigas e me especializar e entrei. Eu sou nova no mercado aqui em Taubaté, como personal organizer, atuando 3 anos. 3 anos não é nova, não. É, 3 anos é já. mas tem umas, Nova é um mês. é, A Dori sempre me dá dica de organização e a gente sabe que esse é um assunto que tem tudo a ver e influencia, afeta muito a nossa vida espiritual e como começa o nosso dia, o humor da nossa família, sim, né? E como que a gente vai sair de casa. E a gente conversou bastante, nos bastidores. E aí, a pergunta foi o seguinte: se alguém chegar na sua casa hoje, aí já tá fazendo download de como tá seu banheiro, a sua sala, como é que estão as almofadas, o quintal para quem tem cachorro, vai, é isso aí. A gente fica imaginando. Fulano, alguém liga para você e fala assim: tô passando aí na Dutra, né? Ela falou: ó, a gente mora do lado da Dutra, todo mundo passa aqui em Taubaté. Tô chegando na sua casa, e aí, Dori? O que que a gente faz? A gente reflete. Será que a gente tem que fazer uma faxina em 5 minutos sim, para receber alguém? é, Só que, o que que a gente falou? Os nossos filhos não estão vendo aquela bagunça todos os dias? O nosso marido não tá vendo aquela gaveta bagunçada todos os dias? Como que a gente recebe os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos? É isso que vale, né? Então, eu separei aqui. Hoje eu trouxe um livro chamado Liturgia do Ordinário. Gente, também leitura obrigatória, tá? Por quê? Porque nós falamos muito de extraordinário, né, Dori? sim, Extraordinário, eu gosto muito de dizer que o extraordinário é você fazer o que ninguém tá vendo. E aí vai refletir no seu dia. sim, Hoje a gente vindo pra cá, o que que nós encontramos no caminho? O moço teve um acidente de moto. E automaticamente o meu pensamento era: isso não tava no script, gente. Aí o meu marido parou, eu vindo pra cá. Porque esse era o script. Eu saí mais cedo para que, se acontecesse alguma coisa no caminho, eu não ia me atrasar. E aconteceu. E aconteceu. ainda deu tempo de acolher o homem, colocar o homem de volta na moto. E a gente tá aqui. E pensar na outra pessoa também, né? Nós estávamos ali naquele momento para ajudá-lo. Será que a gente ia passar reto? A gente já falou isso no primeiro podcast. E aí, nesse livro, ele fala exatamente disso. O que que nos molda a sermos pessoas de fato organizadas. Você já conversou com uma pessoa desorganizada, Dori? Já. Como é que fica a sua cabeça? Desorganizada também. Isso está sendo muito usado, essa palavra de desorganizar,
Ah, isso me desorganiza. Ah, uma pessoa bagunceira me desorganiza. Uma pessoa ansiosa me desorganiza. Um ambiente barulhento me desorganiza. Na psicologia, a gente usa muito o desregular Uhum, ou desorganizar. A gente não usa o termo surtar. uhum, E a gente está ficando muito desregulado, né? uhum. E aí esse livro fala como que se regula. Olha, eu vou ler um trecho só para você comprar esse livro, tá? Liturgia, a parte de ritual e o que forma uma vida organizada. Eu precisava retreinar a minha mente a não se assustar com o primeiro indício de tédio ou de dar um sobressalto diante da quietude. Isso exigiu o cultivo de um hábito, e hábitos precisam começar com pouco e em algum lugar. Ficando sentada para orar e ouvindo o barulho das ruas, em meio a lençóis esticados e cobertas arrumadas. Ah, Como que é que legal. pensa no meio da bagunça? Sim. E aí você organiza muito a vida das pessoas. Como é que é isso, Dori? O que um organizer faz de fato? Me conta assim a parte prática e Aham. aí a gente vai trazendo para nossa vida o quanto que isso reflete. Você trouxe um É, livro também que eu tô vendo. trouxe. O meu trabalho, assim, eu faço. As pessoas, quando eles me procuram, muitas vezes não é porque eles perderam o controle da casa deles, da vida deles. Muitas vezes as pessoas já é organizada, Tá, mas precisa de técnica também. O que que eu tá. faço? Normalmente eu faço uma triagem por mensagem, porque o ideal dos mundos é fazer uma visita na casa da Tipo pessoa, uma só visita que técnica. uma visita técnica. Hoje em dia, para o meu contexto de público, que é empresário, que trabalha, que é militar, que sai de casa, Uhum. muitas vezes não, Não dá a pra. primeira vez não dá. A gente faz essa troca por mensagem Tá, e eu vejo a necessidade de cada um. tá. É muito personalizado, né? Organizer. Mas assim, qual que é a intenção? Muitas vezes não é deixar a casa da pessoa uma vitrine, igual você pensa assim, o meu trabalho é deixar a vida das pessoas prática. Ela Hum. chegar e não sentir esse cansaço físico Tá aqui, encontrei, é achei. isso que a bagunça traz. Sim, E que de não encontrar. de, Você sabe que tá em algum lugar em algum e lugar. não encontra. Isso. Aí a gente, se a pessoa está pronta para me receber em casa, a gente faz a categorização, né? Que vai, porque assim, o ideal, quando se fala no contexto emocional, né? Tá. É separar, doar, ver se vai vender. Algumas coisas é lixo, não doa. Tipo o quê Estamos que é lixo? combinados. Qual que é o Roupa combinado de um lixo? rasgada, mofada, Manchada. manchada. Não é Por pra dar exemplo, pra ninguém assim, também, né? Não, se não serve pra você, não serve pra eu ninguém, tá bom? chamei a Dori aqui, eu tô com a impressora quebrada. Eu vou dar para alguém. Quebrado. Muitas vezes que a pessoa que você vai dar, ela não tem essa condição de mandar arrumar. Uhum. Aí é algo que vai ficar quebrado na casa Sim, dela sim, sim, também. sim. É, Você tá dando, você tá dando um pedaço quebrado seu pra outra pessoa. é... Isso não é interessante quando a gente fala de doação. Muito Tem, bom. ca- tem descarte para cada tipo de material, para bateria, roupa, tudo. Nossa, eu vou Existe colocar isso. isso na descrição do vídeo, a categorização, Isso. porque isso funciona muito para nossa vida no dia a dia, né? Isso. A categorização funciona para organização, separar o que você vai dar, o que você vai doar. Hoje em dia as pessoas vendem também, às vezes assim, eu investi pesado, né, um valor até se eu passar para outra pessoa, talvez ela não valorize isso. E tá Tá, tudo bem também. tá. Existem os brechós, Sim, mas sim. Às vezes tem um significado emocional a e roupa. também, não, eu falo de pessoas que querem desapegar, vender, mas Tá. tem quem quer doar É. e E a faz. pessoa não liga e doa mesmo, uma coisa Aham, de alto valor, sim, inclusive. Isso diz muito do estilão da pessoa. sim. Tá. E o livro? O que que é esse livro? Esse livro é da Elaine Yamaguchi, que fala das coisas que eu guardei. Ele não é um livro que vai formar uma pessoa em personal organize, mas é um livro que eu indico muito para as donas de casa, porque é como se fosse um manual.
Mas e quando você deixar a sua casa limpa, harmoniosa? Eu amo ganhar livro, tá bom? Aham. Hashtag. Mas, no Dia das Mães, se eu não ganhar, né, que tem um fotógrafo extraordinário aqui, Uhum. ah, eu vou comprar. Por quê? Aham. Eu tenho muitas, eu conheço muitas mulheres que, além de ser profissionais, Aham. né, fora de casa, elas trabalham muito em casa também. Sim. Então a gente inventa, né, de trabalhar dentro de casa, fora Aham. de casa, na casa dos outros, na casa dos parentes. E acaba que todas elas são donas de casa. Eu Sim. me coloco muito nisso. Então, já falei, vou repetir, e vocês vão cansar de me ouvir dizendo isso. Eu não tenho a intenção de ser insana. Então, eu gosto de ter o tempo de bolo, de trocar minhas plantas de lugar, Uhum. de ler, porque eu só me organizo quando eu estou com tempo para gastar, que é exatamente isso aqui. Sim. Por que que a gente fica tão caótico? Por que que fica tão bagunçado? A gente tem tempo, Dori. Sim. Você sabe, né? Você vai Aham. falar disso. Nós temos tempo, mas a gente não prioriza isso. Uhum. Então eu vou querer, tá bom? Tá Esse livro. bom. E o que mais que ele fala? Olha, a nossa casa é o nosso santuário, né? É Sim. o lugar que muitas vezes a gente volta e precisa de descanso. E quando se fala de organização, né? Até tem uma passagem que fala, né, No sobre. livro? Não, não, sobre tudo é Bíblia. Ah, da Bíblia. Que Ah, sim, deve aqui a gente fala da guardar, Bíblia. Sim. guarda, A gente fala desse guarda livro milenar. o seu coração, porque De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. isso. Por quê? Porque muitas vezes você guarda muitas coisas que você não precisa, você acumula emoções, quando a gente estava falando de gavetas, Essa coisa de Gente, essa coisa de gaveta de. deu assim muito assunto. Eu Sim. recebi muita mensagem Ah, falando, eu não quero abrir a minha gaveta fit. Por quê? Você começar um mês novo, aham, um ano novo, uma fase nova, e eu postei sobre menos 60 quilos, e as pessoas acham incrivelmente que foi num passo assim muito de repente. Não foi, são 8 anos sim. mexendo nessa gaveta Sim. fit, né? Em 8 anos o meu cenário de vida mudou muito. Eu tive filho, eu tive um luto, a gente teve mudanças de Uhum. cidade. E a nossa casa reflete tudo isso, né? Sim. Quando você chega em casa e você não preparou o seu ambiente para chegar Pra na sua chegar. casa, Isso. fala aí, Dori, o que que a gente sente? Fala a verdade, porque Ai. isso acontece no mundo real. Às vezes a gente chega de viagem e tem Uhum. passarinho lá que ficou o cachorro, a casa é normal. Quando você fala assim de vitrine, eu não organizo a casa das pessoas como se fosse uma vitrine, Sim. porque também vai tirar a vida da casa, Aham. né? Você organiza para que ela consiga viver. E a intenção é que fique funcional para ela, Sim. entendeu? Tem umas coisas que eu acho muito interessante com os maridos, acho que sai até um pouco do contexto do que Não, não você sai, perguntou não aqui, sai. Aqui que nada sai do contexto aqui, nada. normalmente eles, no início, eles acham o investimento desnecessário uma personal organize na casa. Os E maridos? no início, Tá. a primeira vez Ah, que essa é uma vai, objeção é, de uma contratação. isso, Tá, no início. tá. O que que acontece depois? Eu recebo um feedback que falou assim: olha, essa semana a gente não brigou, eu não precisei falar para ele onde estava a pilha, a chave tal, Eu preciso de uma organizer. tava, tava tudo no lugar certo, Nossa, Dori. categorizado. E a segunda visita, que a gente chama de manutenção, a maioria das vezes eles falam: olha, chama a Dori. O Nossa, Pix que já vem no chato. nome deles, chama Dori. E teve até um caso que quando eu cheguei, né, eu percebi que eles faziam home office e ele estava meio resistente com a Uhum, minha presença lá. E tá, a gente tenta ser o tempo todo invisível, tentar fazer sim. menos bagunça, porque é o ambiente deles. Uhum. É a E aí, casa, né? quando eu saí, ela me pediu desculpa. Eu falei, eu já meio que já tô acostumada com isso, Sim, dessa rejeição deles, porque eles falam, pô, você não dá conta de fazer. E sim, é muito legal que eu recebo essa mensagem assim, da paz que dá no lar. sim. A sensação que
que eu tenho quando eu deixo o feedback dele, e essa questão de não brigar. Então, então, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu tô muito irritada hoje. Aí, Aham. qual que é a irritação? Tudo que A você... A bagunça, né? bagunça. Tá no meio da bagunça, se E, sente mais cansada, né? Começa, tem a sensação, eu tô fazendo e eu tô achando que não tá ficando bom. e é uma reclamação de toda dona de casa, inclusive, né? Qual Eu, que eu- é a minha dica para uma pessoa que, não tenho como investir agora? tá. Você, você separa uma semana para Primeiro compra o livro, né? Eu indico, né? Eu acho que você Eu vou tem que ler, hein? olhar, Eu acho que no fazer. próximo Ele episódio vai, pode é ser um que ele esteja aqui, hein, despertar, desse lado. é um despertar também, ele. Legal. Mas assim, separa uma semana assim, hoje eu vou mexer na minha gaveta de roupa fit. Isso, quando você separa um tempo só para isso, e não descer o guarda-roupa, o cômodo abaixo, Tá. isso vai te gerar emoção. Muitas vezes você vai ver roupa que não serve mais também, que Você vai desdobrar muita coisa, e, né? vai, De e vida. vai tomar decisões também. Tá. Você faz isso igual Jesus criou o, a se- o mundo em 7 dias, Sim, ele transformou o caos em sim. organização. Você pode fazer isso na sua casa e no sábado descansar. Nossa, Que foi o que Dori. Jesus fez. Tem algo legal que eu até compartilhei com você? Quando eu fiz o curso de organização, e eu volto a falar que eu era a pessoa mais improvável porque eu não era organizada. Quando Sim. eu usei essa semana para cada semana categorizar, quando eu colocar tudo no lugar na minha casa, teve um dia que eu sentei e tive a síndrome do ninho vazio. Eu falei, não tem Não tem nada nada para pra fazer fazer. que cai nisso daqui. A Não mente tem nada. O que fica. que eu faço? O que que eu faço? É, Aí foi um despertar para mim eu também. acredito. Eu vivi isso também. Eu também. Eu vivi isso quando o Benjamin foi pra escola. E aí eu falo, tá, o que que eu faço nessa parte que não tem criança pra cuidar? O que que Uhum. eu faço? É. E isso vai acontecer, essa é a dica. Vai acontecer. Vai Primeiro, acontecer. escolha a gaveta que você vai mexer para se organizar. É, Uma por vez. uma por vez, porque senão você vai desistir. Uhum. E nós estamos falando de gavetas também. Mas Uhum. você sabe, né, do que a gente está falando, de emoções e decisões. Uhum. E aí isso vai gerar uma emoção, Sim. que, por causa dessa emoção, vai te direcionar a tomar uma decisão. Uhum. Decida. Decisão é difícil. É difícil tomar decisão. Todo dia a gente tem que tomar uma Uhum. decisão difícil. Quando eu comecei a minha fase de emagrecimento, eu, eu me peso todos os dias, né? E aí tem pessoas que falam que não deve, tem pessoas que falam que deve, que não deve, que não deve, mas são 8 anos pesando, tá, gente? Então me deixa, me julguem aí. E aí, eu preciso de muita auto-organização emocional para Sim. dar conta de abrir a minha gaveta fit, às vezes que essa é uma coisa latente na minha vida, e não ficar neurótica. Porque às vezes a pessoa. Existe isso, né, Dori? Uhum. Ela é muito organizada, ela é neurótica. Não é disso que nós estamos falando, Não é. né? Ah, ela é a louca da limpeza. Ah, ela é. Nossa, você vai na casa dela? Eu já fui numa casa assim, tenho certeza que você também já deve ter ido. E eu fiquei com medo de sujar a casa. Eu tava limpa, tudo bem? Mas eu fiquei com medo de sentar. A mulher veio me dar uma. Fui dar uma consultoria pra ela e eu queria ir embora. Consultoria, foi mentoria. E ela me deu um copo tão cristalino. A casa dela não tinha cheiro de nenhum animal, que é bom também, mas não tinha cheiro. Eu não conseguia sentir um cheiro. E eu sou muito dessa. Eu sou magnética de cheiro. Uhum. E eu falei, gente, eu acho que eu tô num decorado. E eu não conseguia me mexer, eu não tinha um chinelo virado, não tinha uma almofada fora do lugar, é tudo muito sem vida. Uhum. E aí eu falei, não, não tô, não, 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 não. Isso não é organização, né? Não. Isso é o quê? Também é outra gaveta. Mas eu gostei desse mundo aí que você falou também. A gente O contrário disso também. Mas aí entra num assunto universal, que é o sim, equilíbrio, Dori. Como é isso. que acha? Como que vira uma neurose? Porque, como que é?
ter Como uma que eu mãe. acho que vira uma neurose? Quando você ultrapassa os limites e as pessoas da sua casa não seguem o seu ritmo. Porque imagina E ter você uma. é metódico a ponto Tá. de seu esposo, seus filhos, não ser igual. É, Ah, isso vai. isso tem que transitar muito bem na É casa, isso, né? Em isso. quem mora ali, Aham. ser organizado. Tem que ser Eu, treinados. eu devia perguntar pro Gabriel Aham. como que é ser filho de uma organizer, né? E trazer aqui a resposta dele. Como que é ser, para eles, assim, uma mãe organizer? Qual que é a leitura que você faz tendo em casa? Porque a casa da organizer Aham. é organizada. Eu já fui, tem uns nichos bonitinhos lá. E como que é isso para eles? Eles já se acostumaram? Porque eu vou começar a colocar em prática e vai ter estranheza na minha casa, Sim. né? E aí? Aham. É aos poucos, é um hábito, é Aham. chegar, falar, não, vamos, gente, é isso. Não cobrar o perfeito. Como Sim. que é? Para começar isso na ambiência da minha Aham. casa, para que seja aplicável, para eu não Aham. desistir, O Gabriel e o Guilherme, eles não nasceram nesse contexto de uma mãe organizer. tá? Eles estão convivendo. Eu treino eles diariamente para isso, mas eu também não sou metódica. Lá em casa a sandália pode ficar virada. Pode, né? É, Tem o um. que que acontece que eu sempre falo? As brincadeiras. A gente finaliza uma e guarda a outra. Isso dá Hum, certo todos os dias? Não. Pode ser que um dia você chegue na minha casa e não esteja tudo arrumado. Pode. a gente mora perto, hein? Eu É, falo, tô chegando. é, pode. Eu ensino, eles sabem fazer as dobras se eu precisar de apoio, e eu preciso deles diariamente, até Que porque dobras? Lençol? dobras, É, não, dobras de de roupa, roupa, de gaveta. tudo. Eu falo para eles que eles estão sendo treinados para casar, Ah, obrigada, Dori, que eles são obrigada. treinados porque eles já sabem fazer. Legal, É muito algo que eles importante. gostam? Meninos, eu tenho dois meninos. Não, mas eu Não, também não gosto. não gostam. A Não, gente não faz por dever. gostam. Mas eu falo muito porque assim, eu sou organizer, né? E Sim. tem dias que eles não querem. E eu falo para eles, eu entro no quarto deles e falo, olha, vamos arrumar tudo aqui, porque se vocês orar, a oração nem vai subir. Não tem Não espaço. tem, não tem, Jesus não gosta de bagunça. Então esse Nossa, ambiente Dori. aqui não tá aconchegante para Jesus habitar. Ótimo. Eu faço Mas funciona. Na funciona. hora eles vão arrumar. Óbvio que eles querem que a oração deles. Às vezes é um videogame que tá É, na oração, né? eles são sempre intencional, né? É Sim, verdade. sim. Então, ainda não são. Não, Ai, e nem é pra ser, né, Dori? Porque é, um tem 10 e outro tá. tem 12, né? Isso. Mas a gente tá aos poucos, né? Esses dias minha amiga foi lá jantar e eu lavei a louça e o Guilherme guardou. Aí ela parou e ficou ele olhando, fazendo a separação de pratos. E já vai sem pedir. Ele já sabe, né? Tá. O prato por cor, que é prato de pires. Ela disse assim: eu não achei normal. E eu falei: quando eu olho e vejo que ele não fez igual, eu falei: ô, cara, o que que Doutor, aconteceu? Que preguiça é essa? Porque o que que você tem hoje? para nós já é normal. Ele já sabe onde fica cada coisa. Para não ter esse Pra... estresse Sim. mesmo. E não ser uma obrigação, né? Eu sempre falo para eles, né? Tudo tem sua casa. Tem a casinha da colher, tem a casinha do garfo. A gente tem as Não divisórias. deixe rastro, Isso. né? Eu escutei isso. Acho que foi você É. mesmo que me falou. Não deixa. Quando você passar por um lugar, Isso. não deixa ninguém. O próximo que passar tem que imaginar Aham. que ninguém esteve ali, né? Sim. Então, se tem um copo igual, por exemplo, deixei essa xícara aqui. Nossa, isso aqui você vai lembrar disso aqui, hein? Uhum. Deixa lá no sofá do lado, assim, ó. Ou então na beirada do Uhum. sofá alguém chuta. Você sabe que teve uma pessoa desorganizada ali. Teve. E Uhum. quebra, e molha, e suja, e te atrasa, e te irrita, e é desorganização. Ah, mas é um copo? Não, são vários, né? Na semana, no mês, Uhum. na vida. E eu tenho ensinado o Benjamin a se organizar. E aí, com a sua influência também, né?
Eu falo muito isso. Acho que toda mãe ameaça, né? Tem essa ameaça, ó, essa oração não vai subir, não, hein? Você É. acha que Deus está no seu quarto? Aham. Né? Acho que toda mãe fala isso. A minha mãe falava muito sobre a historinha de Provérbios. O preguiçoso vai conversar lá com a formiga, Aham. né? E a Bíblia fala o tempo todo de organização. Sim, E aí, por isso que eu disse que é um tema muito espiritual, emocional, tá muito intelectual. alinhado, né? Quando você vai ver a criação do mundo, como eu falei, né? Jesus é Deus, ele transformou o caos. Eu Ou falei isso no haja primeiro luz. podcast. Isso, ele, durante essa semana, eu gosto muito de fazer essa comparação da organização com a criação do mundo, Sim. porque você vê que Deus também foi um organizer, e Uhum. como ele fez a separação de tudo. E tem uma tradição judaica, não sei se vocês sabem, sabe disso daí, Marcelo? Marcelo sabe. A Dori também sabe. Você sabe por que que Jesus dobrou o lençol? O lenço é uma tradição de dobrar o lenço, Uhum. que é uma história do servo e o seu senhor. Se ele saísse da mesa e o lenço ou o guardanapo tivesse dobrado em cima da mesa, Uhum. é porque o senhor dele não ia mais voltar, né? Acabou, Era o né? código, né? Na verdade é assim, ele pegava o lenço, Uhum. limpava a barba, limpava a mão, limpava e jogava o lenço assim todo amassado em cima da Uhum. mesa. Aí o servo já falava, ele não vai voltar, porque ele se limpou. Uhum. Mas Jesus dobrou. E o que isso significa? Quando estivesse dobrado, era sinal que ele iria voltar. Então não era para pôr a mão Uhum. na mesa ou no lenço. Uhum. E o lençol dobrado de Jesus, na crucificação, na ressurreição, ali no túmulo, era o sinal de que ele ia voltar. Boa, Não Thaís. era, não era Muito para bom. mexer, não era para mexer naquilo. O Aham. servo ia olhar e falar: opa, tá Tem uma dobrado, mensagem eu não aqui. posso mexer, ele vai Aham. voltar. Boa. E aí, eu escuto muito isso. Eu sempre falo, hoje eu borrifei lá na minha cama um monte de Aham. cheirinho. Falei assim, cara, tem que estar dobrado, tem que estar dobrado. Aham. Dá preguiça. Gente, a gente sente preguiça, tá? Tudo bem? Tudo bem. A nossa vida é forrada de agenda. Às vezes a rotina engole a gente. Aham. E aí a gente precisa sair correndo para não se atrasar. E você deixou muita coisa bagunçada na É. sua casa. Espiritualmente E você falando, muitas vezes volta não muito bem de muita coisa. O que que eu falo? Quando você entrar, você tem que sentir esse cheiro, esse cheiro. é, essa paz, Isso. que é seu lar, seu aconchego. E isso é consciente, é fazer isso de propósito até Aham. que vira um hábito, Isso, né? exatamente isso. É, Vai virar. Porque assim, é o que acontece muito com minhas clientes. Ela fala, Dori, eu me recuso, depois que você deixou tudo arrumado, a tirar uma roupa e desistir dela e não guardar. Porque não tem, eu tô não vendo tem coragem. eu tô vendo tudo arrumado e assim acontece também com os maridos. As caixas de ferramenta que fica. Solta. É isso que a gente vai lá, categoriza, coloca Você etiqueta. categoriza até as caixas de ferramenta? Normalmente a gente faz um trabalho e separa, né? Os Ah, dias são trabalhos legal. diferentes, mas eu categorizo sim. Nossa, isso é ferramenta. Não tinha que estar lá junto com É, a tem que ração do separar cachorro. tudo, porque assim, é o que Você você ri. falou, Acho ideal que todo dos mundo faz isso. mundos. É uma casa com caos, um contexto que a mãe precisa. Ah, eu preciso fazer almoço para o meu filho, é tal hora, uma segunda, filho estuda à tarde. E o meu filho inventou do nada que precisa fazer um trabalho. Ah, Eu isso sei que daí é eu muito tenho presente, né? Nossa, Deus. o material, em algum lugar eu tenho uma tesoura, em algum lugar eu tenho uma Na caixa cola. da tesoura. O ideal é que tenha uma caixa específica, categorizada, separada para isso. Muito Então, bom. a tranquilidade é nisso também, porque a criança vai lembrar, olha, eu sei, eu não vou incomodar minha mãe, ela está com pressa, eu sei que está tudo guardado nesse lugar, Eu sei onde está. eu sei onde está. E isso gera É, autonomia na sim, criança, né? Não também. pergunta toda No hora para marido você. No também. marido também? Também.
que não Onde está acho a minha nada. carteira? Existem muitos casos de cliente chegar para mim e falou assim, pô, quantas vezes a gente saiu brigado porque a gente estava se arrumando, ele queria que eu achasse tal coisa. Nossa, Na isso hora que eu estressa. estava me arrumando, me maquiando, fazendo, pô, cadê tal coisa? Aí, pô, às vezes a Dori já passou por lá, né? É. Pô, eu já sei que a Dori deixou aqui, eu vou pegar lá e quando Ah, voltar, Dori, vai você é voltar para muito casinha. necessária. Você vai ter que se Ctrl-C, Ctrl-V na Dori. Porque copiar. Todo mundo vai precisar de você, viu? Porque é uma professora, né? Ensinar a se Uhum, organizar. É, quando eu não sou tão organizada. Eu me forço a ser organizada. Eu aprendi a ser organizada, um pouco organizada. Acho que o certo é falar, a organização entrou um pouco na minha vida uhum, quando eu fui morar sozinha, porque aí eu era obrigada sim. a gerenciar o que eu tinha. E eu lembro de comprar caixinhas, porque eu morava numa república com mais de 20 mulheres. E acontecia de sumir muitas coisas. Então, era uma porta e eu tinha tudo da minha vida tinha que estar naquela porta. Era uma porta bem estreita, inclusive. E aí eu lembro de ter que colocar caixinhas e eu vivia com pouca roupa, eu vivia com pouco sapato, mas era sempre marrom, branco, que também tem Uhum, essa, né, de organizar. Você sim. não precisa tem aí uma onda de. Na verdade, isso já é antigo, né? De minimalismo, de vestuário. Ah, eu ainda acho que tem É, que né? ser Não é onda, tudo né? que, A gente isso, tem muita tudo coisa que que não usa. fica minimalista, que fica visual, A gente vive com menos. isso, E a gente. vive muito bem. Eu acho que o mundo cobra as pessoas estar comprando toda hora, mas será Eu que. tava olhando. Gente, eu tenho. Você vai pensar nisso também. Eu fiquei olhando os meus produtos de cabelo. Que agora eu inventei de ter o cabelo comprido, né? Aham, Falei, cara, eu tenho muito produto repetido. Só que eu, né, de novo, vai por categoria, né, aham, Dori? Senão você desiste. aham, Falei, eu preciso começar a usar esse cara até acabar e comprar quando acabar. uhum, Né? E a gente faz isso com sapato, faz isso com vai. roupa, achou bonito, compra. Nós temos uma questão emocional aí, Uhum, isso é uma gaveta, tudo bem? Por que que você está repetindo o mesmo produto para a mesma finalidade? uhum, Por que que você tem tanta roupa que você não usa? Eu já ganhei roupa de pessoas que estavam com etiqueta. Ah, tá lá há sim, muito tempo no meu guarda-roupa, eu achei aham, bonito, eu experimentei e não gostei. Gente, tem alguma coisa. tem. Qual é a frase? Tem alguma coisa errada que não tá certo. Uhum, E aí, esse podcast de organização é para você se examinar, é para você olhar para sua gaveta, para suas manias excessivas, encontrar o seu equilíbrio, porque é possível. Tem uma frase famosa e eu falo muito para Dori, quando a gente vai se falar no WhatsApp, qual que é a primeira coisa que a gente fala? Qual é o nosso cumprimento? Shalom. Shalom. Você sabe o que que é o shalom, gente? É, o Paulo Vieira, ele disse que ele ouviu em algum lugar que é nada quebrado, tem até uma música, né? Aham, Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O que que é o shalom? É é paz, paz. prosperidade, plenitude e saúde. É da casa? Não, é da É da pessoa. pessoa, E né? reflete na casa. Em tudo. Você já entrou assim em algum lugar e falou assim: "Nossa, tem alguma coisa pesado aqui". E aí? Era a pessoa ou era a gaveta bagunçada? Ou era os A dois? pessoa. No início, eu tenho uma amiga terapeuta, né? Que eu mandava mensagem para ela, eu buscava algumas ajudas, até com caso de pós-lutos, de depressão, de separação. Eu ficava com medo de invadir, Tá. de, de, de acessar as Ultrapassar. gavetas que eu não ia saber consertar ali no momento, porque aí Porque entra. afeta você também, né? E entra a parte psicológica Total. também, né? Total. E eu acionava ela. Uma vez eu mandei uma foto, foi bem no início, eu falei, olha aqui, isso aqui. Ela falou assim, olha, é o que tá dentro dela. Ela me ensinou até como ser organize naquele dia. Ela falou, Legal. hoje você não vai mexer em nada. Você É, vai organizar, mudar alguma coisa.
porque era muita coisa, não tinha como Categorizar. categorizar, porque assim, a organização tem a separação também. Você precisa desapegar para ficar bonito, Sim. para ficar visual. E eu fiquei com a sensação que eu estava frustrada, que não Tá. ia entregar o trabalho bom. E eu chamei algumas vezes ela e eu falei assim: a gente pode separar alguma coisa? Assim, essa cliente, eu não vou expor o nome, ela guarda sacolas de mercado. Não, mas os É, acumuladores, eles têm sim. muito de guardar. Não é, a pessoa, o acumulador tem várias séries de Hum, acumulador, né? Sempre hum, vai um psicólogo, um Aham, psiquiatra e um organizer. aham. E aquela pessoa, às vezes, ela não se trata, ela não se cuida, ela volta a acumular tudo de Uhum. novo, né? E aí, quem que guarda sacola? Ela Gente, guarda sacolas, tipo, vai numa loja, compra. sabe Eu cheguei para ele e falei assim: você sabe tudo que você tem aqui? E ela falou: sei. e sabia? Se sumir alguma coisa, obviamente não sabe. Se É. sumir alguma coisa, eu vou sentir falta. Essa coisa de esvaziar Aham, é o medo real de ficar sem. aham, Então você quer garantir que você não vai ficar vazio. E aí se enche de qualquer outra coisa. Pode ser muita roupa, pode ser sacola, aham. pode ser coisa usada que você encontra que era de uma pessoa e você, não, eu Aham. preciso, você não precisa. Pode ser comida, pode Sim. ser um relacionamento abusivo, pode ser uma atenção excessiva, excessos, né, Dori? Uhum. Então, Muitos casos de obesidade são essas emoções, né? não organizadas. Isso. E é muito no contexto familiar em casa mesmo. Sempre! A Muito. família é a nossa natureza do porquê somos do jeito que A somos. gente come emoções, né? Nós engolimos Hum, as emoções. E quando a gente fala muito de gaveta, eu tenho certeza que você deve estar pensando aí em qual delas você não quer mexer. E aí eu quero que você pense o motivo. Se uhum. você não tem a resposta, vai procurar um terapeuta Aham. para te ajudar a organizar isso. Eu fui dar uma mentoria para uma moça de estética uma vez. E aí, na mentoria, a gente trabalha muito identidade. Eu começo com o nome, com o caráter, com o Shem. E aí, ela falou assim: eu não quero mexer nisso. Por Você é isso, muito de nome, né? eu sou de nome. Significado. Eu sou de nome. E até os meus alunos falam: nossa, você fala nosso nome, sobrenome, sobrenome, sobrenome. Aham. Eu tenho um aluno, olha o poder desse aluno. Ele chama Gabriel Salvador dos Santos. Quando eu faço a chamada, eu falei: meu Deus, que poder! Aí ele se enche. É isso que eu gosto. Aham. Quando a pessoa se identifica com o nome. E aí eu falei para essa cliente: ó, a gente precisa trabalhar essa questão do nome para eu continuar. Aí ela falou: ah, mas eu não quero. Literalmente falou da gaveta. Eu não quero mexer nessa gaveta. Falei: então a gente não consegue continuar. Porque a sua identidade, ela reverbera em todos os níveis da sua vida. Aham. É maternidade, é você casar ou não, é como vai ser o seu casamento, se você conseguir se casar, como vai ser a sua casa, aí entra a organização física mesmo do seu lar. É tão gostoso você chegar num lugar e dá pra perceber, tá? Quando é fake. Dá. Não, né, Dori? Ah, essa pessoa Aham. arrumou isso aqui agora. Nossa, saiu correndo. Não, isso aqui não é sempre assim. Não é? Dá. E é como se você contratasse um advogado para te defender, Aham, mas você não contasse toda a história. aham. É difícil. Eu falei: ó, eu não vou conseguir fazer a mentoria com você se eu não tenho os dados corretos. Se você não quer falar para mim, procura um terapeuta que é melhor. E aí não consegui dar continuidade mesmo, porque tem muitos elementos que você precisa me dar. E aí entra um outro fator. E a gente trabalha muito com Uhum. discipulado, mentoria, que são coisas que você abre o coração. E para um psicólogo, quando você vai ali abrir o seu coração, abrir essa gaveta, resolver essa desorganização, que é uma decisão difícil, mas você vai conseguir, você tem que abrir seu coração. Sim. Você tem que falar. Você tem que
desenterrar aquilo mesmo para caber algo novo na sua vida. E eu gosto muito de fazer essa associação sempre de tirar uma coisa velha que eu Pra não tô vir a usando nova. para vir a Mas nova. flui muito, flui Flui, né? muito. Quando eu tô com minhas clientes ali no processo de organização, eu acho até bonito isso, porque elas falam assim, ah, eu vou doar, eu vou ajudar outra pessoa, e elas ficam já planejando, olha, tô precisando disso, isso, e flui muito, isso tanto no contexto ali como no emocional também, Sim, né? sim. Sai, e muitas vezes não é descarte, é o que não serve mais para você, mas sempre tem alguém que precisa, né? As sacolas amigas, assim. Gente, esse negócio de sacola amiga é muito presente. É uma moda sustentável, né? Agora que fala. Moda Aham, sustentável. É brechó, tá bom? Tudo bem, não tem problema. uhum, Os brechós, eles. Isso é um mercado. O nosso país desperdiça tudo: comida, vestuário, serviço, tempo, porque sim, nós ficamos cerca de 9 horas. 9 horas é um expediente. Isso daí você pode pesquisar. Lembra sempre de pesquisar o que eu tô falando, tá? Lembra disso. A gente faz um desperdício. Faz tá. desperdício de tudo. E essa questão de brechó, de moda sustentável, é muito presente nas capitais. E eu lembro que eu trocava muita roupa do Aham. Benjamin. Então, tem lojas específicas com roupas, meu, lindas, lindíssimas, Hum, novas. A gente compra carro usado, não compra? A gente ia sem desprendimento nenhum. Criança cresce a cada 2 dias, tá, Marcelo? Se prepara aí. Cada 2 dias ele. Aí, quando chega com 10, 8, de 8 a 10, sim. eles inventam de perder sapato todo mês. E essa coisa sustentável de girar entre os colegas, amigos, pessoas que te orbitam, é muito bom. Eu Sim. ganho muita coisa e eu dou muita coisa do Benjamin. Tênis que não serve, Aham. tênis bom. Cara, eu acabei de comprar. Acabei de comprar, não tá servindo. Aí a unha do menino começa até a quebrar. Assim, assim, tem que trocar. Chuteira, por que não, né? Fazer isso girar. Aham. E aí agora já é um costume dele. Ele fala, ó, tá apertado, vamos entregar pra fulano. Vamos E já, ele já ele já faz, sabe. quem é Aham. menor do que eu que vai Aham. caber. E eu acho isso muito saudável Aham. pra ele. Pra não ser também uma criança que acumula, porque ele é filho único, né, Dori? Uhum. Então, filho único tem essa questão de ter muitas coisas só pra Uhum. ele. Então, ele doa, ele doa. Ele doa, que eu já Que olho bem bom. assim, você vai doar. Às vezes ele vai naturalmente mesmo, É desapegado, né? desapegado. Aham. Agora me fala uma coisa, Dori, como eu consigo, assim, uma dica prática? Primeiro eu vou categorizar, Isso. né? Aí depois, como é que eu faço no meu guarda-roupa? Uma coisa prática, que é uma coisa que acho que toda dona de casa, toda mulher, homem também, né? Homem é mais prático, né? Homem é prático. Como que eu faço no meu guarda-roupa assim, de um jeito aplicável? Fala, ó, separa assim, 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 Uhum. assim. Cabide igual é uma coisa que eu ainda Uhum. não tenho esse dom, Aham. né? Meus cabides são ainda coloridos, mas calma que a oração vai ser forte da Dori. Vai. Mas você viu, eu já melhorei, né? Ah, muito. Obrigada. Como? Muito. Dá uma dica A aí pro Thaís me povo. mandou uma foto essa semana. Foi engraçado. Ela falou, tá boa. Ai, meu Deus, eu precisei de muita coragem pra mandar meu Aí eu guarda-roupa pro meu falei, organizer. tá, mas tem algumas coisas. Tá bom, mas ela sempre dá pra melhorar. Isso, porque ela separou por cor e tudo. Vamos pensar no contexto de um roupeiro pequeno, que você Isso. não tem muito espaço. A gente vai fazer uma troca de estação. A gente aqui, a gente mora no estado de São Paulo, é frio três Aqui meses. é. O que que dá para fazer para você ter um roupeiro funcional e visual? Você Hum, separar por estações. já vou começar a fazer isso. Separar por Foi isso que estações. ela disse. Eu vou subir a roupa de frio, que eu te dei essa dica, Sim. né? Porque eu não vou usar por agora. Eu até falo assim, às vezes eu falo para minhas clientes, deixa um blazer,
um casaco, jeans, Sim. alguma coisa que às Que vezes se esfriar, isso tá na esfriar, mão. tá na mão. Porque não vai ser sempre. A gente Sim. mora no Vale do Paraíba, mas existe esse contexto. Sim. Eu gosto muito dessa parte de separar. Hum, Biquíni, peça íntima, sutiã. tá, Eu tô falando no contexto de roupeiro pequeno. tá. Você fazer isso. Quando você separar a roupa de academia, categoriza, deixa tudo separado, vai ficar funcional. Vai. Você vai saber que Quais as roupas você isso e tem? tudo tem em sua casa. Exatamente isso. Eu acho que não precisa ter grande quantidade. É muito. Eu vejo isso muito, as pessoas que treinam, né? Sim. Tem gente que tem que ter o copo novo. Eu não vou falar a Sim. marca, né? Sim. Porque na academia todo mundo tem. Eu acho que você não precisa se cobrar. É, E isso entra na auto-organização, né? também, É, de um autogerenciamento de necessidade. isso, não precisa, gente. É, Você não precisa a minha dar garrafa. grande. Teve um momento da minha vida que eu. Ai, sabe Você o que eu quis. colecionava? Ah, Garrafa. Você não acredita? precisa, Não né? precisa. Não, eu colecionava garrafa dos lugares que eu ia. Não Aham, era comprar garrafa, não. aham, Eu ia em algum lugar e aí eu pedia sempre água com gás. E aí aham, vinha uma garrafa diferente, eu levava pra casa. E eu tinha uma coleção. Eu tava grávida, né? aham, Grávida, as grávidas têm umas manias esquisitas, né? uhum, Ô, Marcelo. uhum, E aí, eu falei, gente, isso não é normal. Eu tinha 20, 30 garrafas. uhum, Aí o Wagner falava assim: Você virou reciclagem aqui em uhum. casa? Eu falei, mas eu acho que dá. Ele, mas qual é o motivo disso? Foi uma neurose, assim, em algum momento. Eu falei, não tá legal isso aqui. Não tá bom. Todo excesso esconde uma E fraqueza. eu. Todo mundo passa por alguma fase assim. Claro, era uma questão psicológica, Aham, de falta. E aham, eu levava as garrafas embora. Levava. Na verdade, eu queria levar aquele momento embora. E eu levava a garrafa. uhum, Que eu gostei da garrafa. Gente, a mesa sem as pessoas, né, Marcelo? Quando a gente sai daqui, ele apaga tudo, não tem energia, não tem vibração, não tem a Thaís falando alto, gesticulando, não tem a Dori com o sotaque baiano dela, né? Não tem o Marcelo na excelência de tudo, tá tudo preparado para mim. Não tem, né? Então, na verdade, a experiência, a memória que a gente guarda é do momento. E aham, isso pode ser coisa boa, coisa ruim. O recalque dentro da psicologia, a gente uhum, chama isso de recalque. E vai lá pesquisar, tá bom? O que é o recalque? É você guardar uma coisa e porque você acessou aquilo, teve uma experiência, mas não resolveu. uhum, A grosso modo, tá? Então ficou recalcado. Às vezes você tem um sonho, e aí é um outro assunto para podcast, hein? Interpretação de sonhos. Né, Dori? Você que é do profético. A Dori é do profético, lá da igreja da cidade. uhum. Ahn, quando você tem sonhos, Inclusive, um abraço para todo mundo, né, Thaís? Eu manda falei um para abraço. Thaís que Manda, fala. sábado eu tive uma reunião com o pessoal Sim. da intercessão que eu faço parte. Eu falei, eu acionei todo mundo, gente, orem por mim, porque eu não sou da oratória, da comunicação. Não é, tá bom? Ela não é da Não sou, oratória. sou dos bastidores. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Estão meninas. orando por nós. Então, com certeza estão. E bom, enfim, Uhum, era isso que eu queria sim. falar dessa parte da coisa espiritual, Aham, da coisa de você entender o quanto isso te afeta nos excessos. uhum, E o recalque é isso, é você legal. não se organizar. Quando você estava falando dos sonhos, né? Quando você tem sonhos repetitivos, de uma coisa específica, e eu estava sonhando muito com uma coisa específica familiar. E eu fui conversar com uma pastora que faz psicologia. Aí ela me explicou mais ou menos o que ela teve. Eu falei, nossa, faz todo sentido. E Uhum, eu lembro, né, que no começo você disse que você acessou uma pessoa da sua confiança para dizer: Olha, aham, eu tô. Gente, a importância de você levantar a mão e pedir ajuda. sim, Eu não tô conseguindo organizar essa gaveta. aham, Confiança, tá bom? Não vai, né, jogar a sua vida na rede social.
Mas uma pessoa da sua confiança o suficiente para te ajudar a organizar aquilo, te ajudar a organizar, porque tem coisas que não dá para arrumar sozinho, a gente precisa da Dori. E, e eu lembro que ela falou tudo o que estava acontecendo ali na questão do sonho, e eu precisei ir para a terapia, organizar essa questão familiar. Então, Abrir a gaveta. abrir a gaveta. Eu tenho certeza que você está identificando muitas coisas na sua vida. Por quê? Eu comecei falando de mente, vontades, emoções, alma, corpo, espírito. Nós somos essa pessoa, né? Que temos ali o tempo todo a missão de administrar tudo isso. Só que a gente fica só no corpo. Tem um outro livro que eu não trouxe, que chama Rumo aos 120 anos, com o Dr. Aldrinho e o Luciano Subirá. Você já viu? Da capa verde? Não. Eu vou te dar. Eu gosto de dar esse livro. E ele fala muito dessa questão de você se desprender mesmo de coisas antigas. Eu vou trazer. Vai dar muito trabalho. É assim. Tomar decisões, que bom seria. Tô falando tudo que tá no livro, mas com certeza é para nossa vida e não tá só no livro. Que bom seria se nós que entendemos que nós temos um Deus residente, a gente não negligenciasse tanto o nosso corpo espiritual por causa do físico. Então, assim, eu me canso. Ah, mas é para Deus. Isso aqui é outro podcast também, tá? Eu me canso, mas é para Deus. Então, que bom seria se nós, pessoas que entendemos que temos um Deus residente, equilibrássemos a nossa vida e respeitasse os nossos limites. Porque até Deus respeitou, entendendo que é o descanso, a importância do descanso. Como é que descansa com uma gaveta cheia? Né? Toda hora você tem que organizar aquilo. Não está organizado nada. Eu queria abrir um parênteses aqui, às vezes eu falo, Thaís, você me ensina com a boca fechada. Eu sempre falo isso, né, Thaís? Porque eu saí de um contexto que eu me cobrava por trabalhar com organização e viver no modo automático. Eu quero fazer, eu quero produzir, eu quero ser mãe, eu quero ser esposa, eu quero servir na igreja, eu quero tudo. Eu quero tudo. E eu? E não eu queria chega. estar plena, arrumada. A gente não chega. De salto e magra. E de unha feita. De unha feita. Qual a chance disso? Eu conheço Thaís. Você conhece? Eu conheço Thaís nesse contexto que eu estava vivendo no modo automático, com os ombros cheios de nós. Cheio de nós. E a Thaís é assim. Tá uma movimentação, não sei o quê. A Thaís, o contexto dela de organização para viver o sábado dela, eu falo pro meu marido, é meu sonho. Viver o Shabat, dá trabalho, dá trabalho. No contexto que a gente vive hoje, a gente sempre comenta sobre isso. Sim. Dá trabalho. E eu queria falar isso, porque eu sempre falo, Thaís, você me ensina muito de boca fechada, porque às vezes é uma coisa interna minha. Eu falo, eu trabalho com organização, eu deixo a vida tanta gente organizada, eu preciso dessa parte aqui. Aí eu fui vendo a Thaís, ela nunca me cobrou isso. Ela é minha líder, gente, minha líder de... Eu posso falar, claro, né? Eu faço parte do grupo dela de crescimento. E eu aproveito, ela estuda muito comportamento humano, né? E eu sempre aproveito um pouco eu disso. também tô te usando direto. A gente se gasta. E eu fui vendo o jeito de ser da Thaís. Eu falei, gente, como eu precisava dessa pessoa na minha vida. Eu sempre falo pro meu marido, a Thaís nunca chegou para mim e falou assim, Dori, você tem que fazer assim, assim. Ela é ela, e eu vejo, eu falo, acho que eu vou fazer um copia e cola aqui de algumas coisas, porque você tem me ensinado muito nisso. Isso é uma organização também, você não se jogar em tudo, você tá, como que eu posso falar a palavra? Concessões, eu não faço. Eu desisto de algumas coisas. Não, ela desiste e às vezes ela nem fala, eu vou. Com muita paz. Gente, lindamente, plena. Eu acho lindo, porque assim,
Você não vai? não tem Mas você dificuldade. tem que Não, imagina. Eu não. Ela. é, É. isso dá trabalho. E assim, isso é Hoje em uma. dia eu acredito que para você não mais, né? Não mais, mas eu tenho que, às vezes, contar com o julgamento de outra pessoa que não vai Que é entender. sobre a outra pessoa. Isso. Às vezes a pessoa não é de pertinho assim, igual a Dori, Aham, e eu tenho agenda com a minha família e com meu filho. Eu falo assim, a pessoa nesse dia eu tenho agenda. aham. Eita, agora todo mundo vai saber qual que é a minha agenda. Vou ter que usar Ah, outra Thaís, técnica. eu Eu te tenho agenda. entreguei aqui, mas eu Não, acho mas isso que... funciona. Aham, Funciona tanto para você conseguir estar presente. Eu falo muito sobre presença, aham, presença. Ó, tem uma coisa que irrita muito. Você tá com a sua família e você deixou de ir em algum lugar para ficar com a sua família, não sei, se comer uma pizza. aham, Ah, vamos ficar junto um pouco lá, criança. E todo mundo fica no telefone. Gente, vocês estão perdendo tempo de vida. aham. E isso começou muito lá em São Paulo, quando eu comecei a usar isso. Ah, eu já não posso, eu tenho agenda. Tem um outro livro que a gente está lendo, que é Uhum, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, e é isso. Quem é a prioridade da sua agenda? É a sua casa? É o aham. seu bolo de banana com leite ninho, que eu gosto de fazer? Cara, é muito tempo para fazer essas coisas. Daí volta Cozinhar. aquilo que a gente falou, da casa estar arrumada para os seus, não para receber uma visita, o Isso. copo bonito, Isso, não sei, copo não bonito. sei para visita. Isso o povo que faz mesa aposta fala Aham, muito, né? Por sim. que que você tá dando essa taça? O Benjamin agora só quer tomar água nessa taça, tá bom? Obrigada. É um trabalho. Vem, vem. Eu É pensei, isso, gente. calma também, volta. Ah, por que que você tá fazendo tudo isso pro outro e para você não? Para os seus não. Uhum. Isso, essa coisa não que não dá para tirar foto, que só dá para você sentir. É o que te faz ter paz de decidir Sim, isso de novo e não estar numa agenda que não é a sua prioridade. Às vezes é importante, tá, Dori? sim. E aí é difícil para eu falar, não vou, porque tem as cobranças, né? A gente tá na liderança, tem as Aham. cobranças. Mas você priorizar sempre a sua casa, as pessoas que te conhecem de verdade. Ai, meu Deus do céu, eu já falei. Quem que me conhece de verdade, Dori? Ah, o Wagner e o bem. Eu não vou dar atenção para eles que Aham, estão me suportando e eu aham. suportando eles também. E a gente consegue ali encontrar um comum. A família hoje é um milagre. Então, se você encontra um comum, você precisa de tempo. Aí, se você tá com a sua família só na agenda de terceiros, você não tá com a sua família. Uhum. Eu apliquei isso na organização, né? É, Na minha, não na dos meus clientes na minha vida. sim, É, precisa, né? isso, Precisa. de ter esse tempo assim, porque o que que eu percebo também muito, e assim, eu não sou psicóloga, não sou Nem eu, terapeuta, ainda. é um julgamento meu. Muitas vezes as pessoas saem muito para fora, saem, eu tenho que fazer, eu tenho que ser essa mulher que Extraordinária. produz, que faz. Muitas vezes é porque não quer estar no contexto família e não descobriu o lar ainda, né? Você precisa de muita coragem, E, viu? aham, eu Aham. falo, pô, eu tenho lugar de fala nisso, a Você Thaís tem. sabe, a Thaís sabe. Eu tava vivendo muito no modo automático. E eu parei e falei, precisei me organizar e fui ver questões por que que eu tava engordando muito. Uhum. E aí eu passei por um luto também, igual a Thaís, Uhum. recente, e aí eu fui, sim, obviamente que a história do meu corpo, meu ganho de peso não vem de agora, já tem um tempo. Sim. Eu fui, há 2 anos atrás, um ano eu fui percebendo, pô, eu preciso me ver, Se me olhar, encarar. Se não encarar. estar o tempo todo junto com pessoas, viver a caixinha do nada. Não, você que inventa de organizar a sua Aham, gaveta que mais dói, você vai sim, perder, inclusive, algumas amizades. perde. Perde. Aí eu fui vendo o jeito. Eu acho que quando a gente fala de influência, muitas pessoas seguem muito.
as Uhum. pessoas da internet, às vezes está do seu lado, e foi o que aconteceu. Quando eu falo que você me ensina de boca fechada, é isso mesmo, né? É vendo a vida do outro, quando as pessoas, pô, você me ensina tanto na área da organização, eu também aprendo o tempo todo. A Sim, minha vida não está perfeita, né? sim. Tem muitas coisas Sempre que cabe para aprender, né, Dori? e aí um dia eu falei, pô, isso aqui é desorganização. Eu trabalho com isso, eu fico cansada, eu deixo a casa das pessoas um ambiente agradável para que elas cheguem Uhum, e eu estou vivendo no automático. O que que eu preciso mudar aqui? uhum. A Thaís me conhecer um pouco mais cheinha que isso. Isso refletiu no meu corpo. Sim. Busquei ajuda também. Eu tenho muita amiga terapeuta. Que Eu gasto bom. É todas muito elas. bom, né? É muito bom. Eh, e eu fui vendo isso, eu falei, pô, isso aqui também estava desorganizado, né? Uhum. Esse excesso estava escondendo uma fraqueza Sim, minha. E eu, sim. assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, né? Até Que porque nós precisamos encarar isso como uma verdade e sim, uma dificuldade a ser superada. Porque aham, se a gente fala que é só a nossa genética, é só a nossa genética, tá, vai vencer essa genética. uhum, Vai, é, vai ser respeitoso com seus familiares sem ofendê-los, porque a sim, sua mudança de comportamento e de formato de corpo vai ofender muita gente, vai, porque você conseguiu coisas que outras pessoas não conseguiram. aham, E isso exige uma inteligência espiritual aham, absurda, não é nem emocional. Inteligência espiritual absurda, porque às vezes a pessoa que vai te devolver um feedback é uma pessoa que você gosta muito, às vezes até uma pessoa que você ama. uhum, Você fala, nossa, fez bariátrica? Tá fazendo exame? Tá doente? uhum, Isso machuca a gente, porque literalmente, só Deus sabe as coisas que a gente tem que aham, abrir mão na gaveta para aham. colocar uma outra coisa Isso, que te dê saúde. exatamente. E eu vivo isso o tempo todo. A Uhum, gente vive isso o tempo todo. E você vai viver isso o tempo todo. Porque a vida é a angústia. Aí entra uma filosofia uhum, muito incrível que eu gosto muito, de que quanto a angústia tem que te forçar a resolver aquilo. uhum. Se você fica só na angústia, vai viver para sempre naquela escravidão, né? E Deus não fez a gente para viver assim, Não fez. né? Como a Dori disse, diz ela que o meu comportamento inspira ela em alguma coisa, eu fico muito Inspira. feliz. Mas eu acho que É, não só eu, você é aquela que a pessoa chega e fala pra você, ah, eu fiz tal, eu vou, não sei o quê, não sei o quê. A Thaís fala assim, eu acho que você tem que ir mesmo, vai. vai E com aí? Deus, Pode ir. Vai. Eu vou ficar aqui, pode ir na vai frente. lá. Vai A lá. ideia é sua, não me envolva. Exatamente. Às vezes eu fico olhando assim, as pessoas acham que as pessoas não percebem, né? É, E quando você fala muito que o ambiente importa, a influencia. gente tá falando sobre isso também. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei toda nervosa. É, Eu cheguei aqui e vi um mesmo, ambiente é mesmo. preparado pelo Marcelo. Eu tô falando com ele desde as 7. Aham. Não, vai, continua. E é isso, o ambiente importa muito, Importa, porque importa. nesse contexto a gente fala de organização, de vida, de coração, Sim, a nossa vida é religião, as pessoas ambiente. falam energia, temos Aura. aura, temos outro contexto, É né? isso mesmo. Isso importa muito. Graças a Deus, que a gente fique com o radar ligado para isso, de Aham, ambiência. E você vai colocando aí nas gavetas corretas, aonde você quer estar. exatamente. Tirando o que precisa tirar. É, Vamos por parte, tá, gente? isso. Um dia de cada vez, vivendo um dia de cada vez. Uma gaveta por vez, né? Isso, porque quando você mexe em muitas, talvez você saiba falar melhor, né, A gente não vai ter o recurso para organizar todas do mesmo, n- n- no mesmo com a mesma, dia, isso, e a né? mesma qualidade, né? A hora que você abre uma para organizar, vem tantas emoções que a vontade é de fechar, ou então você vai precisar Uhum, abrir uma outra, uhum. né? E aí você abre a outra, e aí vira uma bola de neve, você vai precisar de ajuda. É, aí me chama. Aí chama a Dori. Dori, muito Ai, obrigada. Thaís, Eu obrigada, amei, amei, gente. amei, amei. Gente, vocês entenderam essa aula de organização? Vocês entenderam? É muita coisa, né, Marcelo? Graças a Deus por isso. Você quer falar uma última coisa?
Quero. Eu vi que você trouxe alguma coisa aí pra gente finalizar. Eu vou só deixar a mensagem do livro aqui, porque é uma mensagem rápida. Muitas pessoas acham que para ter a casa organizada, para ter a vida organizada, precisa de dinheiro. E não precisa? Ó, eu vou ler para Vai, vocês leia, aqui. leia. Com dinheiro podemos comprar muitas coisas, mas não é essencial para nós. Comida a gente pode comprar, mas não apetite. É verdade. Remédios, mas não saúde. Dias alegres, mas não felicidade. Porque muitas vezes as pessoas acham que para ter uma vida, uma casa organizada, eu preciso comprar os organizadores, eu preciso comprar os cabides Da da mesma mesma cor, eu cor, preciso aveludado. padronizar tudo. Isso. Não, gente, eu acho que quando você organiza, coloca tudo no lugar, você vai gerando isso, as coisas vão acontecendo, você vai sentindo essa necessidade. Então, E a diferença, né? não é sobre dinheiro. Eu trouxe aqui um gabarito para você. Gabarito! Para O você. que é um gabarito? Aqui são os organizadores, né? Tá, pode mostrar. Os moldes para você Olha isso! organizar. Obrigada! Eu quero incentivar, né? Tá. Olha lá, que intrometida, a todos os seus convidados te darem presente Olha para isso. aqui. Muito obrigada. Coloca. Depois eu vou falar para você o tamanho de cada coisa, mas aqui só é para você fazer suas dobras. Tá, certinho. Isso. Depois eu mando foto. Manda, Obrigada, eu quero ver, Dori. gente. Eu desafio vocês depois a comentar no vídeo, né? Isso. Se que você dobra organiza- certinho, qual a gaveta você se comprometeu a arrumar. Aham. Dori, muito obrigada por essa aula. Que Deus abençoe muito sua vida. Obrigada, Thaís. Estaremos sempre juntas. Gente, Obrigada. muito obrigada pelo carinho e respeito de sempre. Compartilha esse conteúdo com todo mundo da sua família, todo mundo que participa da sua vida. Um beijo, até a próxima.